Tudo bom, pessoal? Estamos aqui então de volta para continuar o nosso papo, a nossa aula sobre choro. Agora vamos à segunda parte dessa aula. Então, só para a gente dar aquela retomada, nós estamos no Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX. Rio de Janeiro é o maior porto, é o maior centro urbano do Brasil, é a capital política do Império, e agora a capital política, e vai ser durante a boa parte das primeiras décadas desse século, né, dessa nova república. E então, nele, no Rio de Janeiro, é o caldeirão onde acontece essa troca das mais diferentes populações, as mais diferentes culturas, as mais diferentes tradições culturais vão entrando em contato, vão se contaminando, se misturando. E dessa mistura é construída a própria cultura brasileira. E o choro é um exemplo disso aí. Então, nessa ebulição, você tem as tradições mais conservadoras, até do escravocratas, surgindo e entrando em contato e às vezes até em conflito com novas tendências mais modernizantes. Você tem os gêneros europeus, a polca, a valsa, a mazurca, convivendo com o lundu, com os batuques, os ritmos afro-americanos e as modinhas brasileiras que já estavam por aqui. E o choro é um jeito de se interpretar essa mistura de tradições. Então, isso tem um reflexo na indústria fonográfica que está nascendo, no carnaval que está se concretizando a partir daí, né, com essa recém-abolição da escravatura. Mas você tem essas músicas também convivendo nos espaços urbanos, né? Nas praças, nos salões, nos teatros, nos café-concertos, nas salas de espera dos cinemas, nos teatros formais, nos teatros de revista. Tudo isso são ambientes onde essas tendências musicais, essas culturas vão dialogando, vão se contaminando, vão misturando e vão daí recriando, né? Daí surgem novas opções culturais e musicais, novos estilos, novos gêneros. Choro é um desses. Então vamos lá. A gente falou, né, destacamos alguns dos primeiros grandes compositores do choro da primeira geração. Hoje eu vou começar falando sobre um grande compositor que na sua obra sintetiza toda essa mistura cultural que aconteceram nessas décadas. Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré nasceu no Império, em 1963, no Rio de Janeiro, viveu o tempo inteiro no Rio de Janeiro, presenciou essas mudanças acontecendo, né? E desde muito cedo estudou música, foi os professores de piano, começou estudando com a mãe, depois foi estudando piano clássico, mas sempre compôs. As músicas deles eram reflexo disso que ele via, dele que ele sentia, disso que estava acontecendo no Rio de Janeiro da época que ele vivia. Como músico, ele trabalhou como pianista, fez alguns concertos, arranjador, editou as partituras dele, publicou muita coisa, algumas delas venderam muito bem, mas também tocou na sala de espera de teatros, era um espaço musical muito importante naquela época, o evento, ir ao cinema era um evento, então você tinha ali nas salas, antes das salas de projeção, você tinha um salão grande, bonito, luxuoso, onde tinha música ao vivo, música de qualidade. E esses foram os espaços de atuação do Ernesto Nazaré. Como pianista, tocou em muitas das principais casas e editoras de partituras no Rio de Janeiro. Essa foi o primeiro produto da indústria musical no Brasil, foi a venda de partituras. Então, nas lojas de partituras, você tinha ali um pianista que ia tocando as partituras para as pessoas que estavam interessadas em comprar. Olha, toca essa aqui como essa aqui. Tocava e tal. E claro que ele tocava muitas das partituras dele. Claro, tinha que sobreviver, tinha que vender, e claro, a música dele era muito boa, como vocês vão poder ver nos links abaixo. Eu deixei dois dos grandes sucessos dele. Um é o Odeon, que é esse
choro, tango, machixe, né? Que é um clássico da música brasileira, que ele compôs e deu esse nome em homenagem ao cinema, no Salão Nobre do qual ele tocava, né? O Cine Odeon, lá no Rio de Janeiro. E também Brejeiro, outro grande sucesso, outro choro muito bonito. E Ernesto Nazaré, assim, foi estudou piano clássico, mas foi sempre o intérprete das suas próprias músicas. Às vezes ele era bem recebido, às vezes a elite torcia o nariz para aquela coisa tão popular e tal, mas sem dúvida foi um dos que melhor sintetizou todas essas mudanças, esses choques culturais que estavam acontecendo na música. Tudo isso está impregnado na música do Ernesto Nazaré. Vale a pena conferir, vale a pena tocar e, claro, se aprofundar no repertório dele e não ficar só nesses dois standards que eu mandei aí nos links. Você pode pesquisar mais coisas, que é muito interessante. Tem uma história, assim, e ele teve uma história difícil, né? Mesmo criança, antes dos 10 anos, perdeu a mãe, aos 10 anos caiu de uma árvore, perfurou o tímpano, teve problema auditivo a vida toda, isso não impediu que ele fosse um grande músico, e aí com 70 anos descobriu-se sifilítico, passou os últimos meses de vida num sanatório para doença mental no Rio de Janeiro, fugiu e foi encontrado morto boiando numa lagoa perto do sanatório, já aí na década de 30, aos 71 anos. E chegamos talvez no maior nome do choro, e com certeza um dos maiores da música brasileira, Alfredo Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Pixinguinha nasceu em 1897, filho de um músico flautista, todos os irmãos eram músicos, nasceu nesse ambiente musical e ele levou a música muito a sério. Ele foi reconhecido e conhecido como instrumentista, compositor, orquestrador e maestro. Teve uma vasta obra musical com mais de uma centena de obras escritas e outras centenas de obras orquestradas, e se destacou compondo valsas, polcas, machiches, sambas e, claro, choro, onde ele mais se destacou. E na orquestração, ele é o principal nome que introduz elementos, novidades na orquestração da música popular brasileira na primeira metade do século XX. Então começou muito cedo, começou tocando cavaquinho com 10, 11 anos, e aos 14 ele já tocava profissionalmente em alguns grupos regionais, que era o nome dos grupos instrumentais de choro, e que também tocavam samba e outros estilos ali no Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo que ele tocava música popular, ele teve a possibilidade de ler e escrever partituras, o que era muito raro nos músicos naquela época, principalmente nos músicos populares e músicos que vêm de uma classe social mais simples, que era o caso do Pixinguinha. Então ele obtém diploma no Instituto Nacional de Música, e então ele tem acesso à música erudita, e isso ajuda a dar para ele muito repertório e muitos recursos e ferramentas que ele vai usar nas composições e principalmente nas orquestrações deles, que serão marcantes a partir de então. Ainda jovem, adolescente, ele conhece Donga e João da Baiana, que eram outros músicos famosos ali no Rio de Janeiro, e são considerados, junto com Pixinguinha, a trindade da onde nasce o samba. Ele frequentava desde criança a casa da baiana, tia Ciata, que era o local onde foi gerado o samba no Rio de Janeiro. Juntamente com o Donga João da Baiana, tinha o Senhor, Heitor do Prazeres, João do Rio, e até o Manuel Bandeira, poeta intelectual, andava por ali. E esse foi um dos locais de gestação do samba no início do século XX. Em 1917 ele grava duas músicas de autoria própria, uma delas um grande clássico que até o final da vida e até hoje vai ser regravada com grande sucesso, que é a Valsa Rosa. Em 1918, no ano seguinte, ele forma junto com Donga o conjunto musical Os Oito Batutas. Os Oito Batutas foram
um dos grupos mais importantes da música brasileira. Primeiro que eles sedimentaram o choro, segundo que eles foram um grupo formado por excelentes instrumentistas que introduziram em ambientes antigamente restritos à música europeia, como era o caso das antessalas dos cinemas chiques do Rio de Janeiro, introduziu ali não só valsas vienienses e tangos, que era o que se tocava ali, mas machiches, canções sertanejas, batuques, cateretês, choro, e tudo isso veio através desse grupo. Foi o grupo que ajudou a romper essa barreira de música europeia e introduzir nesses espaços culturais a música brasileira. E os Oito Batutas têm uma carreira importante também na divulgação fora do Brasil. Eles tiveram sucesso no Rio de Janeiro, foram patrocinados por um grande empresário, o Arnaldo Guinle, e sob a supervisão do Vila Lobos, que de vez em quando tocava em alguma dessas orquestras que o Pixinguinha regia. Eles fizeram uma excursão por quase todo o território nacional, onde o Pixinguinha entrou em contato com outros elementos da cultura nacional. E no ano seguinte, em 1922, eles fizeram 2 turnês que tiveram um relativo destaque, principalmente a que foi para Paris. Eles foram lá para ficar 2 semanas e ficaram 6 meses, e entraram em contato com a música francesa e também com a música americana. O jazz fazia um grande sucesso nos anos 20 lá em Paris. E ele voltou com essas influências e, ao mesmo tempo, ajudou a divulgar a cultura brasileira, esses ritmos nacionais fora do Brasil. Não sem, claro, enfrentar muita oposição. Às vezes da crítica daqui, que achava que eles deviam tocar músicas mais sofisticadas por lá, porque eles acabavam divulgando um Brasil negro, atrasado, inferior. Uma coisa triste, né? E eles enfrentavam também muito preconceito, sim, por serem pobres, serem negros, mas o talento deles foi maior do que todas essas adversidades. Então, em 1920, ele começa, voltando de Paris, ele introduz novas questões estéticas e começa a trabalhar, inclusive, a forma e a harmonia do choro de uma maneira diferente, o que deixa algumas pessoas meio assustadas. Lamentos e Carinhosos são tidas como algumas músicas muito jazzísticas para serem consideradas choros. Um dos maiores exemplos de choro, mas tudo bem. Mas fato é que durante a década de 20, os Oito Batutas foram responsáveis por a divulgação e gravação de muitos desses choros e dessa inovação que iria abrir, inclusive, espaço para uma nova geração de chorões que iria surgir a partir dali. Ainda na década de 20, ele começou a escrever também para o teatro de revista e começou também a trabalhar mais efusivamente como orquestrador da indústria fonográfica. As partituras, as orquestrações dele inovam no desenho harmônico, melódico e rítmico, ao justamente inserirem esses elementos brasilidade, essas características brasileiras e afro-brasileiras nos arranjos, num espaço onde antigamente era muito cultuado a estética italiana. E ele rompe então com essa barreira. Em 1930, ele se torna funcionário público e passa também a dedicar uma parte do tempo dele em ensinar música nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Mas continua gravando paralelo a isso. E na década de 40, ele abandona a flauta como principal instrumento e passa a tocar saxofone. Essa mudança que ele propõe era mais identificada com os novos tempos, ou seja, a forte influência que o jazz estava tendo dentro da música popular mundial, e não ia ser diferente aqui na música brasileira. E na década de 60, olha ali, já com a idade avançada, ainda compôs trilha de filme. Então, privilegiando esses elementos da estética nacional, Pixinguinha ele causa essa grande inovação ao introduzir essas tradições afro-brasileiras, tradições da música sertaneja e do jazz dentro dos espaços culturais onde acontecia a música brasileira.
o que torna ele talvez um dos nomes mais importantes da nossa música popular.